Não tivemos capítulo de Shangri-La Frontier essa semana, acho que tudo parou. No entanto, temos vídeo de chanfro, rapaziada. Obra muito boa, com personagens bem legais e com boss fights interessantíssimas. E vamos falar de uma das boss fights. Vamos falar hoje de Azaemon, o Guardião da Tumba. Aquele herói da Era Divina, o cara mais pica ali dos deuses, que meio que ficou amaldiçoado após a morte da sua amada, a Setsuna. E a Setsuna é bem importante para esse vídeo. Então, dito tudo isso, fica comigo, se inscreve no canal, curta e compartilha o conteúdo para me ajudar a continuar crescendo por aqui, que hoje eu vou te contar um pouco mais sobre o samurai mais zica da Era das Divindades. Se liga na descrição porque tem Discord para você ler os capítulos e tem também mangás em promoção. Bom, primeiro de tudo, vamos descobrir um pouco como libera a boss fight contra o Azaemon, e tem várias condições para isso acontecer. Lembrando que os colossos de Shangri-La Frontier, eles têm algumas condições para eles serem meio que confrontados, né? E você precisa cumprir essas condições. Algumas condições talvez são mais fáceis, outras são mais difíceis, outras são mais aleatórias e por aí vai, beleza? Primeiro, é necessário que o jogador conheça a Floresta Prismática e vá até o local, vá até a floresta em um período de lua cheia. Por quê? O que vai acontecer no período de lua cheia? A Floresta Prismática, ela vai passar por um fenômeno chamado fluorescência, onde as plantas começam a brilhar e tudo mais em noites de lua cheia. No entanto, em um lugar da Floresta Prismática vai ter um lugar onde não vai passar por esse fenômeno de fluorescência. E é aí que tá o X da questão. Por quê? Porque é nesse lugar onde as plantas não vão brilhar que o jogador vai ter que acessar para conhecer a Setsuna e ter a missão ali dos dias distantes, enfim. Para liberar esse NPC, para ter acesso a esse NPC que dá você o direito de enfrentar o Azaemon, você vai precisar ir na Floresta Prismática numa noite de lua cheia e encontrar o lugar onde as plantas não estão brilhando. Após acessar esse lugar, o Jardim Oculto, os jogadores vão encontrar Setsuna, a esposa do Azaemon. Ela vai dar a missão para liberar a boss fight contra o samurai, contra o Azaemon. O objetivo dessa missão é proporcionar o descanso eterno para o antigo herói, que ele acabou sendo amaldiçoado por essa parada de proteger o túmulo da Setsuna, enquanto a Setsuna não queria isso. E ele carrega essa maldição com ele por conta de uma falha do próprio Colosso que aconteceu lá no passado, e essa falha acabou resultando na Setsuna morrendo, e ele jurou proteger o túmulo dela, mas isso acabou virando uma maldição, um fardo para ele, e a Setsuna quer o descanso do herói. E para concluir, tem dois problemas após tudo isso ser liberado. Depois que você tem a missão, você tem dois problemas. O primeiro problema é que é derrotar o Azaemon, que é casca grossa, o bicho é cascudo pra caramba. E o segundo problema é estar no jardim em uma noite com uma combinação específica. Usando as pesquisas da Setsuna, o Azaemon meio que mudou o túmulo de realidade. Por quê? Porque ele, mudando de realidade, evitaria com que ele enferrujasse e as plantas de cerejeira, as flores de cerejeira, murchassem. Então ele acabou usando toda uma programação especial ali, baseado nas pesquisas da Setsuna, e mudou a realidade ali do túmulo. Só que para você acessar as verdadeiras coordenadas do túmulo, você vai precisar estar no jardim em uma noite, no caso, de lua nova. Afinal de contas, é nesse momento que a luz da lua vai se perder, e é aí que toda aquela realidade alternativa que foi criada pelo Azaemon vai aparecer, e você vai ter acesso tanto ao túmulo da Setsuna quanto à boss fight contra o Azaemon. Agora que você tem tudo liberado, vamos para o confronto. Um detalhe que é bem interessante: o Arthur Pensilgon já tentou com a Ashura Kai, tá? Derrotar o Azaemon, mas usou muitos jogadores, foi adicionando ali jogadores, foi adicionando dano, tanque e tudo mais, e isso acabou meio que aumentando o status do Colosso. Afinal de contas, o status dos Colossos vai aumentar de acordo com a quantidade de pessoas que tem o grupo que vai enfrentá-lo. Então, quanto mais pessoas for enfrentar o Colosso, maior vai ser os status do Azaemon. Quanto menos gente for enfrentar, menor vai ser o status.
não significa que um menor status vai ter uma luta mais fácil. A questão é que se você souber selecionar os camaradas que vão lutar contra o Azaemon, talvez as coisas vão ficar mais tranquilas, e é exatamente isso que Arthur Pensilgon pensou. Se com muito não tá dando certo por conta de vários fatores, que tal a gente pegar a dedo de fato os camaradas mais picas de Shangri-La Frontier e a gente conseguir meio que talvez um plano, investindo talvez uma certa quantidade de dinheiro para vencer o Azaemon, e é exatamente isso que aconteceu. Certamente, tá, rapaziada, não é uma batalha fácil. O Azaemon tem ataques focados no clima, ataques de vento, ataques de raio e por aí vai. E vamos colocar aqui no português rasgado, rapaziada, esses ataques são devastadores, tá? Eles aplicam hit kill em seus alvos. É basicamente, irmão, o Azaemon tocou em você e você já era. Por isso que, por exemplo, a Arthur Pensilgon investiu em muitos itens de revive, cara. Ela tem muitos itens para reviver, tanto o Sanraku quanto ela, quanto o Katsu. Katsu, em um determinado momento, ele mesmo fala, tá? Ele se questiona quando o Azaemon começa a usar os seus combos ali de movimentos, de golpes e tudo mais, se é possível escapar desses movimentos. Porque a ideia é interessante que você não precisa drenar a vida do Azaemon, você precisa aguentar a batalha contra o Azaemon durante 10 minutos e 3 fases de 10 minutos. Só que o problema é justamente esse, aguentar os 10 minutos contra o Azaemon, porque o cara é casca grossa demais. Ataques como Tachikaze e Raichu ganham destaques no começo. Tachikaze é o ato do Azaemon sacar a espada. Só dele sacar a espada, irmão, já é um golpe de vento devastador, já é um golpe de vento muito letal. E para desviar desse ataque, você precisa pegar o tempo necessário do saque. Você precisa prever o saque, porque depois que ele saca a espada, não tem como desviar. Então meio que você precisa prever a sua defesa para você conseguir sim desviar. Já o Raichu, o Azaemon consegue conjurar 25 raios letais, 5 raios por segundo durante 5 segundos. Esse ataque pode ser capaz de eliminar grupos de jogadores. Então, o Azaemon, ele consegue muito bem tirar o X1, mas ao mesmo tempo ele consegue cuidar ali de um grupo grande de jogadores. Ou seja, tudo pensado para o Azaemon ser extremamente difícil de ser derrotado. Seja no X1, principalmente no X1, quanto em grupo. E isso é bem interessante, porque depois que o Colosso é derrotado, tem ali uma cena dos desenvolvedores e os desenvolvedores estão preocupados com isso. Afinal de contas, não era ele a ser o primeiro Colosso a ser derrotado. E o fato dele cair primeiro bagunçou um pouco ali as coisas. E os desenvolvedores, eles entendem que o Azaemon era para cair do meio pro fim. Ou seja, era um boss mais pro final de jogo, late game, e não no início do jogo. Quando ele cai no início do jogo, ele sendo o primeiro a cair, é muito complicado, eles ficam de cabelo em pé e vale pontuar, tá? O Azaemon, ele tinha um status muito elevado, ele acabou sendo nerfado e por conta desse nerf, acho que tem sim a possibilidade dele ser derrotado de forma meio que primária, de forma inicial. Vale pontuar, tá? Quando os jogadores eles entram ali para enfrentar o Azaemon, eles voltam todos pro nível 50, então para um boss de final de jogo, vamos colocar assim, onde os jogadores já estão mais avançados e do nada eles voltam os status para nível 50, isso é bem ruim para eles. Por isso que durante a boss fight, a preparação para esse confronto, Arthur Pensilgon pediu para tanto o Katsu quanto o Sanraku chegarem no nível 50, que é meio que beleza, irmão, tô no nível 50, tô adaptado a tudo que eu uso aqui tá no meu nível e tá tudo certo. Porque imagina, você tá usando um item de nível 99, do nada você cai pro 50 e não consegue mais usar aquele item. É casca grossa essa batalha, tá, rapaziada? Então tudo pensado, mas o balanceamento, o famoso balanceamento, fez com que o Azaemon pudesse ser derrotado logo de cara. E a gente tá falando dos ataques, né? Afinal de contas, são ataques muito poderosos. São ataques que é basicamente o Azaemon chega do seu lado, fala qualquer coisinha e você já era. Mas a gente nem chegou perto de falar ainda do ataque mais poderoso dele, a Suprema do Colosso, que é algo bizarro. Afinal de contas, obstrui até mesmo a capacidade dos players de mexerem as pernas. Sim, quando o Azaemon ataca com o Julgamento dos Céus,
os players, eles não conseguem mexer as pernas. Então é interessante esse golpe, por quê? Porque os players, eles precisam prever que vai acontecer a Suprema e eles já pararem numa posição onde eles conseguem meio que revidar esse ataque. Caso contrário, irmão, é hit kill, porque a Suprema do Azaemon corta qualquer coisa como se fosse manteiga. Destruiu aquele capacete de besouro do Sanhaku como se não fosse nada. E é um ataque muito forte, cara. Muito devastador, destruidor total. E certamente condiz para ser a Suprema desse Colosso. Afinal de contas, os ataques mais básicos já dão hit kill nos adversários, imagina a Suprema. Agora a gente entra numa parte, eu quero que vocês me ajudem, tá? Porque eu entendi uma coisa, posso estar equivocado, e eu quero que vocês deixem aí nos comentários se eu estiver equivocado, o que de fato é, tá? Para vencer o Tensei, que é o julgamento do céu, a Suprema do Azaemon, é necessária uma postura perfeita para contra-atacar. É aquilo, você já precisa parar na postura perfeita para você conseguir se defender, caso contrário, é vala. E para você vencer o Azaemon na fase 3, você precisa conseguir neutralizar o julgamento do céu, beleza? Caso contrário, ele vai ficar usando esse golpe aí até você não ter mais itens de revive. E para neutralizar o julgamento dos céus, é necessário ter um time de ataque equivalente. Você precisa ter meio que um item que tenha um ataque equivalente ou maior do que o julgamento dos céus. E é aí que talvez eu possa estar equivocado. E você conseguir bater junto do julgamento dos céus. Você precisa colidir o ataque. É como se fosse uma defesa parry. Sabe quando você tem ali num Souls-like, enfim, você sofre um ataque, você defende e o boss fica meio que atordoado? Então, só que você vai ter que atacar, não defender. É mais ou menos isso. Eu entendi isso. Se eu estiver equivocado, por gentileza, comentem aí embaixo que eu fixo ou até mesmo eu agradeço o comentário, beleza? A luta contra o Colosso, depois ali de você se preocupar com os ataques, de preocupar ali para ativar os pré-requisitos para conseguir chegar até o Colosso, a gente vem na luta propriamente dita, que vem com 3 fases, tá? E é interessante que você não precisa zerar o HP do Colosso, você precisa aguentar 3 fases de 10 minutos contra o Colosso. Se você suportar meia hora numa luta contra ele, você vai conseguir vencer a boss fight. A questão é suportar essas 3 fights, caso contrário, irmão, você não vai conseguir. Porque, irmão, o Azaemon respira do seu lado, é hit kill em você. Então, é um problema essas 3 fases. Parece tranquilo, mas não é. Na primeira fase, o ideal é um jogador muito bom de esquiva, igual o Sanhaku. Ele tem que superar uma armadura que evita qualquer coisa de causar dano nele. Ou seja, o Azaemon na primeira fase, ele basicamente não toma dano. Não toma debuff e nem magia. Então não adianta fazer nada contra o Azaemon. É só suportar os ataques dele. Suportando esses ataques por 10 minutos, você vai conseguir fazer com que o Colosso avance para a segunda fase. E vale pontuar, tá? O Colosso, ele vai focar em 2 tipos de adversário. Primeiro, o adversário que está próximo dele, ou nos adversários que estão próximos ao túmulo da Setsuna. A fase 2 é 99% igual à fase 1. Você vai ter que suportar 10 minutos e não vai conseguir fazer nada contra o Azaemon. A questão é que o Azaemon, ele invoca uma montaria. Ele invoca uma montaria Kirin. E essa montaria vai dividir a atenção dos jogadores. Só que é o seguinte, irmão, se o Azaemon montar nesse cavalo, nesse Kirin, acabou, tá? Arthur Pensilgon mesmo fala que se ele montar no Kirin, acabou pra gente, é game over. Então, o Arthur Pensilgon mesmo fala que o Katsu é muito fundamental pra conseguir tancar essa fase 2, porque o Katsu, ele vai tancar a armadura do Kirin. Ele vai conseguir ali meio que controlar e evitar com que o Azaemon e o Kirin se fundam. Agora, na fase 3, que o Azaemon fica mais cascudo. Afinal de contas, tá chegando no final da boss fight. Então, o Colosso vai dar tudo de si para não perder essa luta. Inicialmente, ele vai rugir. E é aí que mora o perigo.
Se ele conseguir rugir, se ele conseguir gritar logo quando ele muda a fase 2 para a fase 3, acabou, é HK em todo mundo. Os membros da Shurakai conseguiram chegar na fase 3, mas eles foram inicialmente derrotados logo quando o Colosso rugiu. A ideia é que na fase 3 o status do Asaemon muda, porque ele não vai ter mais aquela armadura como principal destaque dele. Ele vai ser um morto-vivo. Ou seja, logo quando a fase 3 começar, você precisa jogar água benta nele, você precisa jogar um item de água benta nele para que ele não grite, evitando esse rugido inicial que elimina todo mundo em volta. Sobrevivendo a essa mudança de fase, o HP do Asaemon começa a descer e ele vai zerar após 10 minutos. E graças a isso você precisa suportar mais 10 minutos do Colosso. Só que agora, rapaziada, é ultimate, é poderes mais fortes e tudo mais que o Asaemon vai jogar pra cima de você. E vale pontuar, tá? Você consegue causar dano no Asaemon, você consegue causar crítico no Asaemon. Só que é o seguinte, a armadura dele não vai existir, então você consegue dar os efeitos ali de magia, debuff e tudo mais. Só que se o ataque for muito fraco, o Asaemon só vai ignorar. Nessa fase, o Kirin, ele não vai ser mais uma montaria, ele vai ser uma armadura. E é interessante, afinal de contas, o Asaemon não tem mais aquela super armadura dele. Então o Kirin meio que vai compensar tudo isso. E agora que nós já falamos de toda a boss fight, falamos um pouco da montaria, do Asaemon, dos poderes dele, de como libera, vamos falar um pouco dos drops que vem depois que Sanhaku e companhia acabam superando o Colosso. Se o Asaemon for desarmado durante a luta, ou seja, se tirarem a espada do Asaemon, o único drop vai ser a chave da inventoria. O tomo da verdade não vai ser concedido aos jogadores, tá? E aqui vale pontuar um negócio. Isso daqui, segundo as minhas pesquisas, é lance da novel, tá? Foi reportado na novel. No mangá, eu confesso pra vocês que eu não encontrei isso. Mas na novel, aparentemente é dito que se o Asaemon for desarmado durante a luta, a Setsuna não vai ter tanto respeito com vocês e não vai conceder todos os itens. E também tem a questão dos drops, que no geral acaba meio que sendo variado de acordo com os jogadores. O tomo da verdade e a inventoria é meio que geral pra todo mundo, tá? Só que meio que eles são únicos. A inventoria é compartilhada e o tomo da verdade é um só. O livro de técnica Seiten é um drop do Sanhaku, porque o Sanhaku acabou meio que tendo essa proximidade do Asaemon, foi ele que lutou contra o Colosso. E o reator éter é do Katsu, acaba meio que sendo dropado pro Katsu. E o Katsu faz sentido porque ele que lutou contra o Kirin, aquele robô, aquela montaria. E o broche de oração distante é dropado para Arthur Pensilgon. Afinal de contas, é Arthur Pensilgon que ficou mais próxima da Setsuna. E acredito que essas proximidades acabaram meio que variando o drop para cada jogador que participou. Bem legal, não é mesmo, rapaziada? Espero que vocês tenham curtido. Lembrando, se tiver alguma coisa faltando ou equivocada, podem comentar aí embaixo nos comentários, me corrigindo ou também me complementando. Belezinha? Rapaziada, é nóis. Fui!